O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Saudamos a todos na paz do Senhor Jesus. Nesta noite eu gostaria de me apresentar e apresentar à igreja, a todos que estão nos assistindo, um assunto que todos nós passamos, todo dia, todo instante, todo momento. Aí eu pergunto, você já sentiu alguma tristeza alguma vez? Seja porque por um namoro, por um negócio, por qualquer coisa, qualquer desavença, você se entristeceu? Sim, eu já. Quero lhe dizer mais. A tristeza contribui para o arrependimento. A tristeza, ela vem em nossa vida de acordo com o que nós vivemos. Se vivemos bem, temos uma vida próspera, uma vida cheia de alegrias, e às vezes o contratempo faz com que nós venhamos a nos entristecer. Mas essa tristeza que às vezes sentimos, ela é própria do ser humano. Mas se nós confiarmos plenamente no Senhor Jesus, pode ter certeza de uma coisa, que essa tristeza vai transformar-se em alegria. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 9, ou melhor, capítulo 7, o versículo 9 e o versículo 10. Agora folgo, não porque foste entristecidos, mas porque foste entristecidos para o arrependimento, pois foste entristecido segundo Deus, de maneira que nós não padecemos dano em coisas algumas. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera o mal, a morte. A tristeza de Deus não opera em nós morte, como a tristeza do mundo. E nós vemos hoje em dia as pessoas se entristecendo por problemas que enfrentam e não têm a coragem de enfrentar os seus problemas e se deixando levar até o suicídio. Mas a tristeza que opera em nós é uma tristeza que faz com que nós nos arrependemos, porque à medida que nós temos o arrependimento, entre nosso coração, o arrependimento do que nós fizemos, as coisas que nós praticamos, e aquilo vem dentro de nós porque há tristeza, e quando nós entristecemos por alguma coisa que fizemos, pode ter certeza de alguma coisa, de uma certa coisa você vai fazer, essa tristeza vai fazer com que você se arrependa, que você chore na presença de Deus, e a sua vida vai ser transformada por isto. Aí eu fico imaginando, José do Egito, a tristeza que aquele moço passou, foi vendido pelos seus irmãos, isso quer dizer, foi traído pelos seus próprios irmãos, vendido para um lugar onde ele foi sendo escravo. Quer coisa pior do que essa? Você ser traído pelos seus próprios irmãos? Foi levado para o Egito. Mas isso prova com que esse entristecimento dele veio para contribuir para o seu próprio benefício e para o benefício do seu povo. Ele foi para o Egito. Chegando lá no Egito, foi vendido novamente para Potifar, sacerdote daquela época. Foi atingido sexualmente pela mulher de Faraó. Ele rejeitou tudo isso, fugiu. Mas ela inventou mais uma calúnia sobre ele, dizendo que ele tinha tentado abusar dela. O que aconteceu? Ele foi levado para o calabouço, para o presídio. Quer tristeza maior do que essa? Quer coisa pior do que essa? Primeiro, sendo traído pelos irmãos, sendo vendido pelos irmãos, sendo escarnecido, zombado, sendo caluniado pela esposa do sacerdote. E por fim, sendo levado para um cárcere, para um calabouço. Só que Deus estava com ele.
A tristeza que envolveu a sua mente, seu coração, todo isso que ele fez, entristeceu muito a ele. E nós estamos sujeitos a isso. Nós vivemos numa terra, no momento em que todo mundo está tentando prejudicar alguém. Aí eu pergunto para você, o que você tem sido prejudicado, que entristeceu a sua vida, que deixou você cabisbaixo, sem encontrar uma solução, sem problemas para você resolver, sem encontrar alguém que te ajude nesta hora difícil? Mas eu digo para você, há uma pessoa, há um ser eterno, que ele pode estender a sua mão e te tirar dessa tristeza. Então, essa tristeza vai causar em você um arrependimento de tudo aquilo que você fez. Vai levar uma vida próspera diante de Deus, uma vida sadia diante de Deus, uma vida que você leva os seus olhos para os céus e Ele responde, e você não vai passar por mais essa tristeza. Por quê? Porque a sua vida foi transformada. A tristeza de Deus, eu volto a repetir aqui no capítulo 7, versículo 9. Pois foste entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecemos danos em coisa alguma. Por Deus, nós não padecemos dano em coisa alguma, porque nessa tristeza provém às vezes de Deus, mas Ele te fortalece para você suportar essa dificuldade, para você viver uma vida reta, vencendo essa tristeza, tirando do seu coração essa mágoa, não se deixando levar pelos problemas da vida que nós temos. Todo mundo tem tristeza, todo mundo tem problema para enfrentar, mas levante a tua cabeça, olhe para o alto, olhe para cima, que o teu escape vem de Deus. E o que você está passando agora, pode ter certeza de uma coisa: você vai se alegrar na presença de Deus quando chegar o momento certo. Assim foi com José. Passou a maior dificuldade da sua vida num cárcere, sendo traído pelos irmãos, sendo escarnecido pela mulher de Faraó, sendo caluniado por ela, sendo lançado num calabouço. Não pense que é um calabouço limpo, um presídio limpo. Era um calabouço onde as pessoas conviviam com ratos e outras coisas mais. Ali estava ele. Imagina a tristeza que esse moço não estava sentindo. Agora eu pergunto para você, qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando, que parece que para você não tem uma solução? Mas existe uma solução. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pode te ajudar. Se você se arrepender, se você tiver um entristecimento do Espírito na sua vida, você vai se arrepender, você vai se envergonhar das coisas que você fez, das coisas que você está passando, e sabendo que tudo isso não passa de uma provação para com Deus. José viveu toda essa vida, ele viveu dessa maneira, mas ele se alegrou porque no final de tudo isso, ele saiu de um calabouço para ser governador de uma nação. A segunda pessoa de uma nação. Mas valeu a pena ele sofrer, valeu a pena ele passar por esse entristecimento, valeu a pena por tudo isso que nós passamos aqui, valeu a pena pelas coisas que nós vivemos, pelas as tristezas que nós enfrentamos. Nós sabemos que o nosso Deus é aquele que contribui para o nosso bem. Ainda aqui nesse versículo que nós estamos lendo, nos diz a palavra: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Se você viver nessa tristeza que te aflige, tenha certeza de uma coisa: você vai para a morte. Mas não é a morte física, não é a morte espiritual, a separação completa de Deus. Que Deus possa abençoar nesta noite e que o Senhor Jesus possa tocar no teu coração e essas tristezas que você sente agora possam ser transformadas em alegria. Eu quero nesse momento orar por você. Amado Deus e eterno Pai, glorioso e soberano, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de poder falar do teu amor na vida de cada um. Santo Deus e eterno Pai, esteja comigo e esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar com o sangue
o sangue que Jesus por mim derramou. O que foi que fez? Me deu livre acesso para entrar. Ei! Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Por quê? Sou sacerdócio real, sou povo adquirido. Levanta a mão aí os escolhidos para serem chamados de adorador. Vai, adora. Pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Eu quero ouvir você cantar. Não me interrompa, quero adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, em espírito. Eu conheci a história de uma moça muda, que até hoje é muda. E ela começou a se incomodar com uma coisa. É que todo mundo via ela dar, ela via todo mundo dar glória e ninguém via ela dar. Para quem entende de Libra sabe que o glória a Jesus de um mudo é glória a Jesus. E ela começou a se incomodar com isso. E em sinais ela disse: amanhã eu quero dar glória na igreja, para todo mundo ver que eu também dou glória. E a mãe pensou em um jeito, pensou em um outro, pensou em um jeito. Quando foi um dia, entrou a mãe e a filha dentro da igreja com um saquinho plástico cheio de papelzinho dentro. E quando alguém levantava a mão que a igreja explodia, ela colocava a mão dentro do saquinho, puxava um monte de papel e... ninguém podia abrir a boca para dar glória, que ela já estava lá de novo. Aí o irmão chegou para a mãe dela e disse: ô irmã, a sua filha está sujando a igreja. Ela disse: ô irmão, desculpe, foi o único jeito que ela arrumou de dar glória a Deus, para todo mundo ver que ela estava dando glória. Ele disse: mas dá glória desse jeito? Ela disse: é. Se o senhor der uma olhadinha nos papéis que estão caindo no chão, está escrito: glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Qual foi o jeito que você arrumou para dar glória a Deus hoje aqui? Vai precisar de papelzinho, a garganta tá boa. Adorarei. Cadê os adoradores? Tem adorador, aqui tem adorador, tem. Não me interrompa.